Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa segunda aula do curso da disciplina de administração, certo? Segundo semestre do ano de 2020 ainda. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre introdução ao empreendedorismo, porque muitas vezes, quando nós falamos. Peraí, que trancou os meus slides. Aí, agora sim. Muitas vezes, quando nós falamos em empreendedorismo, nós tocamos de ouvido, né? Nós ouvimos falar muito sobre empreendedorismo. Hoje em dia, no Brasil, é uma temática muito evidente, muito eminente. As pessoas elas estão empreendendo em função de estarem ficando desempregadas, também empreendendo em função de terem o desejo, sempre alimentarem o sonho de ter a sua própria empresa. Mas, afinal, o que é o empreendedorismo na teoria? Quais são os autores que compuseram, que criaram esse termo empreendedorismo, que criaram definições para que nós possamos compreender esse universo do empreendedorismo. De fato, se eu perguntar para vocês hoje, me digam o nome de um autor da teoria do empreendedorismo, vocês saberiam me dizer? Essa pergunta seria muito boa fazer em aula, né? Mas aqui vamos ter que fazer através da videoaula. Mas é uma pergunta que fica. Qual é o nome do primeiro autor que vem na mente de vocês quando eu pergunto um, um autor ou uma teoria sobre empreendedorismo? Muitas vezes vocês não vão ter nenhum em mente e não tem problema. É justamente por isso que nós estamos tendo essa disciplina, para conhecer um pouco dos autores, um pouco da teoria, um pouco do que está mais a fundo, né, mais profundamente relacionados ao empreendedorismo, certo? Dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês definições, conceitos e significados importantes que são necessários para a gente poder compreender esse universo. Dentro disso, pessoal, eu trouxe aqui uma fala de um autor, já vem aí, o primeiro autor, que é o Robert Harris, é um autor bem contemporâneo, ele é vivo ainda, e ele define o empreendedorismo como um processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Ou seja, o empreendedorismo, ele muitas vezes ele é visto como algo glamuroso, principalmente hoje em dia no Brasil. Quando, por exemplo, as pessoas abrem uma empresa, abrem uma loja, abrem um restaurante, abrem um supermercado, uma mercearia, coisas do tipo. Bom, na verdade, qualquer negócio, né? Mas principalmente no que nós temos visto hoje são uma ascensão muito grande, né? De negócios relacionados a animais de estimação, como clínicas veterinárias e pet shops. E isso nós temos dados comprovando, né? O grande fluxo de, de consumo desses tipos de produtos e serviços, como também no ramo da beleza. É, não só produtos, né, de, não só produtos de beleza, mas também um novo conceito, uma nova ideia de negócio que são alimentados, inclusive, pelas redes sociais. Desses challenges que fazem, que as moças fazem, fazendo maquiagem, moças e rapazes, é universal. Fazendo maquiagem, isso acaba fomentando e criando um público que necessita consumir esse tipo de mercadoria, esse tipo de produto ou serviço. No caso, dos salões de beleza, que também, né? Nós tivemos uma ascensão muito grande nos últimos anos de cursos de beleza, tanto de salão de beleza, maquiagem, enfim. Agora, essas questões também de design de sobrancelhas, então, de maquiagem, de makes. Vocês podem ver isso, vocês vivem isso, né? E para quem não vive essa realidade, pode perceber da irmã, uma prima, em algum parente próximo, em alguma amiga, enfim. A gente consegue perceber de fato que existe uma movimentação muito grande em relação a isso. E isso são movimentos empreendedores que acabam surgindo em função de necessidades percebidas de consumo. O empreendedorismo é isso, pessoal. O empreendedorismo ele é criar algo diferente e com valor.
o fenômeno da gourmetização, por exemplo. É, sempre houve restaurante, sempre houve chefes de cozinha, sempre houve pessoas que fazem doce, não, confeitarias, pessoas que fazem em casa, sempre houve esse tipo de profissão ou salgadinhos. Ou, enfim, qualquer alimento, até mesmo agora, os hambúrgueres, né, que é se tornou um fenômeno, né, os hambúrgueres. Na questão de lanches, estou dando vários exemplos para vocês. Nós temos o fenômeno da gourmetização, que é pegar alimentos que eram comumente consumidos e melhorá-los, dar uma versão muito mais original, melhor, com uma aparência muito mais significativa. O que é isso? É criar algo diferente com valor, a partir de algo que já existia. Isso é empreendedorismo? Também é empreendedorismo. E esses movimentos acabam surgindo a partir dessas necessidades que estão sendo identificadas na comunidade, né, que deseja consumir esse tipo de produto ou serviço. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui é que em 1993 nós temos uma autora, né, que é a Regina Silva Pacheco. Ela fez um dos primeiros usos da palavra empreendedorismo na língua portuguesa. Empreendedorismo, ela vem da palavra entrepreneurship, em inglês, que na verdade, foi cunhada, né, foi escrita, foi inventada pelo Schumpeter, que é o pai do empreendedorismo. Foi ele que criou a ideia de empreendedorismo a partir de uma teoria econômica. Não é nem ligada especificamente a negócios, e sim uma teoria econômica, e aí, a partir disso, ele criou esse tema e esse nome, empreendedorismo. E a Regina, então, Silvia Pacheco, ela fez um dos primeiros usos dessa palavra no Brasil, na língua portuguesa, né, referindo-se às novas estratégias econômicas adotadas até então em cidades estrangeiras. Bom, ainda dentro dessa nossa introdução ao empreendedorismo, eu quero que vocês se façam a seguinte pergunta: eu sou o empreendedor? Aí vocês vão pensar, tem alguns alunos, eu já fiz empreendedorismo e já vi outras turmas de empreendedorismo, e normalmente eu sei que tem pessoas que não gostam muito dessa disciplina ou não se sentem preparadas porque elas não querem ser empreendedores. Muitos de vocês estão fazendo curso para fazer concurso, muitos de vocês estão fazendo curso para dar outros destinos que não abriram um negócio, destinos das suas vidas, né, que não abriram um negócio ou geriram um negócio em si. E não tem problema, porque o empreendedorismo, ele é universal. E nós vamos ver agora tipos de empreendedor, mais adiante na nossa aula, que nós vamos poder ver que muitas vezes nós agimos, nós temos atitudes empreendedoras sem ser exatamente o empreendedor. Então, eu gostaria de convidar vocês, né, a fazer essa reflexão de, será que eu sou empreendedor? O que me faz ser empreendedor? Quais são as ferramentas? Ou, por exemplo, para quem quer ser empreendedor, para quem quer terminar a faculdade e abrir a sua empresa, ou já tem a sua empresa, já é empreendedor e quer melhorar, quer potencializar as suas forças, né, nesse sentido de gestão, de inovação, de criação de novos negócios. Então, isso também é para vocês. O que me falta para eu ser um grande empreendedor? Para eu me desenvolver? Isso a gente vai ver também, que são as características empreendedoras, que são 10 características, são itens que nós podemos aprender, sim, desenvolver aptidões para nos tornarmos cada vez melhores empreendedores. E aí eu trago essa questão, né, do empreendedor. 1000 coisas passam na cabeça de quem quer ser empreendedor ou de quem é empreendedor. E também de quem não se considera um empreendedor ou que não quer empreender. Também. Porque mesmo que vocês não desejem ser explicitamente um empreendedor, vocês têm sonhos, todo mundo tem sonhos, desejos, vontades, todo mundo tem ideias, tem planos para a sua vida. E no momento em que vocês estabelecem sonhos, desejos, estabelecem vontade, que aí passam a ser vontades, né? Passam a ser metas e objetivos, vocês estão também empreendendo na vida profissional ou na vida pessoal. O empreendedorismo, ele pode se destacar em diversos segmentos das nossas vidas, tá bom?
Bom, então eu trouxe aqui também um trecho bastante interessante do livro do José Dornelas, que diz que ser empreendedor significa ser motivado pela autorrealização, pelo desejo de assumir responsabilidades e ser independente. Existem pesquisas no mundo todo para identificar características em pessoas de sucesso, e a mais básica de todas é o desejo de realização. Foi o que eu comentei, acabei de comentar com vocês. Quando eu tenho sonhos, e aí esses sonhos eles evoluem, passam a ser vontades de fato, e passam de vontade a ser metas e objetivos na vida, eu tenho um desejo de me autorrealizar, independentemente do setor. Por exemplo, pode ser em um emprego que eu desejo alcançar. Eu quero ser um executivo de uma grande empresa. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero ser pai. Eu quero ser promovido na minha empresa onde eu já trabalho. Eu quero fazer um concurso público. Isso são desejos de autorrealização. Pai ou mãe, né? Enfim, são desejos de autorrealização que nós vamos nutrindo dentro de nós mesmos. Isso também é ser empreendedor. Na verdade, ninguém nasce empreendedor, essa é uma grande questão, né? A participação da família, a vivência com os amigos de escola, de trabalho, o relacionamento com a sociedade vai favorecendo o desenvolvimento de algumas características. Traços de personalidade, atitudes e comportamentos contribuem para alcançar o sucesso nos negócios. Então, se vocês não se sentem muito empreendedores ou nada empreendedores, não se preocupem, não tem problema, porque a questão do empreendedorismo ela se desenvolve ao longo do tempo, muitas vezes associadas a oportunidades que nós temos de vida também. Por isso que tem todas essas questões, né, dali que eu já comentei, a participação da família, os amigos, a escola, o trabalho. Então, as pessoas com as quais nos relacionamos nos influenciam para ter mais atitudes ou características empreendedoras do que outras pessoas. Há aspectos intrínsecos, né, inerentes a cada pessoa, como, por exemplo, traços de personalidade, atitudes e comportamentos que também contribuem para esse desenvolvimento de características empreendedoras e, por consequência, o sucesso nos objetivos que cada um tem. Bom, vendo agora, nós vamos ver um pouco sobre os tipos de empreendedores que existem. Os empreendedores, eles podem ser muito diferentes uns dos outros, por conta dessas questões que eu falei para vocês, né? Ambientais, de vivência, de experiência, e também por questões de traços de personalidade, características, atitudes e comportamentos da pessoa. Por conta disso, podemos classificá-los em diversos tipos de empreendedores. Isso dificulta a nomeação, porém mostra que qualquer pessoa pode ser um empreendedor, independente das suas características, certo? Vamos dar uma olhadinha, então, quais são esses tipos de empreendedores. Nós temos o primeiro ali, que é o empreendedor nato. O que é o empreendedor nato, pessoal? É aquela pessoa que todo mundo já ouviu falar sobre ela, que é uma pessoa que veio do nada, que não tinha nada e conseguiu um grande império na sua vida. Com certeza vocês já ouviram falar de alguém que é assim. Normalmente, as pessoas têm características muito específicas e especiais que as tornam fortes. Elas começam a trabalhar normalmente desde jovens, desde muito, muito jovens, e elas têm características como, por exemplo, elas são visionárias, elas são otimistas. Normalmente, elas estão muito à frente do seu tempo. São visionárias, né? Estão muito à frente do seu tempo. Elas têm um foco muito grande em atingir os seus objetivos de vida. Eu anotei aqui alguns nomes de pessoas que são empreendedores natos, né? O empreendedor nato é aquela figura mitológica, aquele exemplo de pessoa, não de pessoa, mas aquele exemplo de empreendedor, de figura que alcançou os seus objetivos, que lutou muito e cresceu e alcançou os seus objetivos. Aí eu trouxe aqui também os nomes, né? Silvio Santos, são figuras que a gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar alguma vez. Bill Gates, nós temos o Andrew Carnegie, ou Carnegie, ou Carnegie.
né? Que é Andrew Dale Carnegie, a pronúncia não sei muito bem se é Carnegie ou Carnegie. Tem até um curso, inclusive, que leva o nome dele, que desenvolve características empreendedoras, foco no sucesso, enfim, uma série de atitudes empreendedoras. É um curso bem caro e bem difundido no mundo inteiro. Na verdade, é um curso de imersão, mas ele desenvolve características. É como muito semelhante ao Empretec, do Sebrae também. Mas tem um outro foco, uma outra teoria por trás desse curso, certo? Fundamentos, né? Outros fundamentos por detrás desse curso. Nós temos também o Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá, e aí esse vai lá da época do início do Brasil, que começaram a construir Brasília. No início do Brasil não, né? No início do Brasil moderno, onde ele não era ninguém, não tinha nada, e acabou adquirindo a concessão das ferrovias no Brasil. Então, e além disso, ele teve muitas outras empresas. Ele teve siderúrgicas, uma das primeiras siderúrgicas do Brasil foram dele. Então, ele ajudou também na verdade, ele ajudou a construir o Brasil, né? Ele forneceu muitas das matérias-primas e mão de obra que o Brasil precisava para ter infraestrutura. Então, ele realmente. E aí, depois ele perdeu tudo. Ele entrou na política, perdeu crédito e acabou ficando sem nada. Teve que começar tudo de novo. Então, ele é um exemplo de empreendedor, porque era uma época em que não se falava, nem se sabia ao certo o que era o empreendedorismo. Haviam as atitudes das pessoas, né? Mas não tão difundido quanto é hoje. Então, por isso, ele é um exemplo muito interessante. Outro exemplo que eu trago para vocês é o Whindersson Nunes, que é o comediante, aquele que faz vídeos. Ele é um youtuber e comediante, e ele não tinha nada. Ele era bem pobre e teve que sair da cidade dele, onde a família dele era bem humilde, e ele já contou várias vezes que ele passou fome, ele passou frio, e aí ele contou que ia dormir abraçado numa cachorrinha porque para os dois poderem se aquecer porque não tinha um que se tapar. Então ele passou por situações bem difíceis até ele atingir o objetivo dele e hoje ele é conhecido, né? Você já sabe, Whindersson Nunes. Esses são alguns exemplos, né, pessoal, de empreendedorismo nato, ou seja, figuras mitológicas que construíram um grande império a partir do nada. Nós temos também o empreendedor que aprende. O empreendedor que aprende é normalmente uma figura, é aquela figura inesperada. É aquela pessoa que tem o seu trabalho, que nunca imaginou empreender, que sempre se satisfez com a sua situação de vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas aí ela chegou num momento da vida dela em que ela tem uma oportunidade que ela não esperava. É um momento inesperado na vida dela. Ela foi convidada por alguém para montar um negócio, ou, por exemplo, ela está na iminência de ser demitido. E aí ela acaba por despertar esse interesse na vida dela. Mas ela não imaginava isso, ela nunca quis isso. Então, esse é o empreendedor que aprende a partir de situações novas, ou oportunidades novas na sua vida. Essa é uma característica, é um tipo de empreendedor que surge muito na fase de aposentadoria das pessoas. No momento em que a pessoa já trabalhou tudo o que tinha que trabalhar, já contribuiu com a sociedade, enfim, agora ela tem o momento dela de curtir a aposentadoria, mas ela não se sente preparada ainda para descansar. Ela acha que ainda pode contribuir muito com a sociedade, pode ter novas perspectivas de vida a partir de um novo negócio, tá? Depois nós temos também o empreendedor serial. O empreendedor serial, ele é aquele que é apaixonado por criar empresas. Ele gosta daquela adrenalina. Ele não é aquela pessoa que quer uma empresa, mas que quer criar uma empresa e aí acaba criando uma empresa e fica ali na gerência daquela empresa toda a vida. Não. O empreendedor serial, a principal característica dele é que ele gosta da adrenalina, das sensações que ele tem sempre naquele momento em que ele tem uma nova ideia de negócio e que ele coloca isso em prática. Esse é o que a gente conhece como empreendedor serial.
O empreendedor serial também pode ser um investidor anjo. São pessoas que normalmente investem recursos em novas ideias, que é basicamente também é conhecido como empreendedor serial, tá? Mas é a partir de recursos. Então, nós temos também um empreendedor serial, que é quem tem as ideias em si, certo? Diferentes ideias e boas ideias, né? Que se encaixam dentro de nichos de mercado e tem uma grande potencialidade de, de ter uma rentabilidade a longo prazo, certo? Esse é o empreendedor serial, então. Muitas vezes o empreendedor serial, ele acaba fracassando por ele ter diferentes ideias, né? E muitas ideias. E isso é uma característica também do empreendedor serial, tá? O fracasso, a capacidade de suportar o fracasso. Também essa é uma coisa bastante interessante no sentido de que no momento em que muitas vezes nós fracassamos, nós nos sentimos impotentes. Já o empreendedor serial, não. Ele utiliza aquilo como um aprendizado de que não deve mais ser feito daquela maneira como foi feito, então parte para um novo empreendimento. O empreendedor corporativo, pessoal, é o intraempreendedor. Nós vamos ter uma aula sobre isso, intraempreendedorismo, onde nós temos pessoas que têm uma motivação dentro de si, de ocupar espaços, de crescer dentro da organização, mas acima de tudo, de contribuir para o crescimento da organização. É aquele famoso que veste a camiseta, que se envolve, que se responsabiliza, que une o grupo. Então, o empreendedor corporativo, ele é um intraempreendedor. É aquela pessoa que agrega valor à empresa. Porque está sempre buscando melhoramento contínuo, está sempre buscando o envolvimento de todos os demais colaboradores da organização, demonstra características de liderança. Então, é uma pessoa que possui características empreendedoras, mas que não tem o sonho de ter o seu próprio negócio, e sim de empreender a partir do momento de onde ele está, que é a organização e que não necessariamente é a dele, né? É de alguém onde ele está contribuindo. Depois nós temos também o empreendedor social. O empreendedor social, ele tem essas mesmas características positivas, de força de vontade, de desejo de mudança, mas não para si, não para si mesmo, como qualquer dono de negócio ou um empreendedor corporativo, e sim para os demais, para o bem comum da sociedade em geral. Então, isso, dando como exemplo de empreendedorismo social, nós temos diversas pessoas que fazem trabalho voluntário, que com certeza vocês conhecem, no bairro de vocês tem alguém que faz trabalho voluntário. Nós temos diversos grupos aqui na cidade, mãos amigas, que distribuem alimentos, distribuem roupas, distribuem, assim, eles juntam tudo, eles conseguem juntar ração, eles distribuem para a comunidade carente. Eu estou dando um exemplo de um. E também tem lá a Dona Zoraide. Vocês conhecem a Dona Zoraide lá no bairro São Paulo? Ou já ouviram falar do Clube de Mães Nossa Senhora? A Dona Zoraide desenvolve um trabalho há muitos anos de alimentar aquela criançada lá carente do bairro São Paulo. Ela faz toneladas de comida. Eu mesmo já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dela, e eles fazem toneladas de comida. Eles dão café da manhã, eles dão almoço e dão janta para em torno de 100, 150 pessoas, no caso, né? Quantas famílias eu não sei dizer, mas é em torno de 100 a 150 pessoas por dia. E também desenvolvem outras coisas paralelas. Eles têm uma escolinha de reforço, eles têm outras atividades que eles desenvolvem ali também ao mesmo tempo, né? Isso é empreendedorismo social. É quando as pessoas se imbuem da responsabilidade, atribuem a si mesmas a responsabilidade por mudar o contexto ou a realidade social de determinada comunidade. Isso é empreendedorismo social. Até mesmo as lideranças de bairro, né? Não é lideranças de bairro, mas o líder comunitário que a gente conhece também, né? Tá sempre se envolvendo em aspectos relacionados à melhoria ou intervindo junto à prefeitura, órgãos do governo, ou Câmara de Vereadores, para conseguir alguma coisa para o bairro, para conseguir uma iluminação na praça, para conseguir manutenção do bairro, enfim, diversas coisas
diversos aspectos como esse podem ser entendidos como empreendedorismo social. Depois, pessoal, nós temos ainda o empreendedor por necessidade. Ele é um pouco parecido com o empreendedor que aprende, mas não é a mesma coisa, tá? O empreendedor por necessidade é aquele empreendedor que cria o seu negócio porque ele não tem outra alternativa. Ele precisa criar uma fonte de renda na sua vida. E aí ele é obrigado a criar um negócio, do que seja. É vender pastel, é vender refrigerante, é vender salada de fruta, é vender bombom, é vender perfume. Porque eu conheço uma pessoa que começou a vender perfume. É fazer comida para fora, é lavar roupa. Alguma coisa a pessoa inventa de fazer para mudar a sua realidade, pois ela não tem outra alternativa, né? Geralmente, essas pessoas elas não têm acesso ao mercado de trabalho formal ou elas foram demitidas. E aí ela acaba não conseguindo se inserir novamente nesse mercado de trabalho, né? Ou ela não tem acesso ou ela não consegue retornar ao mercado de trabalho. A existência desse empreendedor por necessidade, normalmente ela demonstra uma crise econômica e social muito grande, ela evidencia que existe uma crise econômica e social no país. Hoje, a taxa do empreendedorismo por necessidade no Brasil, ela é muito superior à taxa de empreendedorismo normal, que é o que nós vamos ver ali embaixo, é o último item, que é o empreendedorismo das pessoas que planejam ter uma empresa, que têm esse desejo e acabam desenvolvendo todo o passo a passo, né? Ter uma fonte de investimento, uma fonte de recursos específica, de ter um plano de negócios traçado, que projete todo o planejamento financeiro, um planejamento financeiro positivo para a organização, que ele seja viável, que ela seja rentável, essa empresa, né? Então, infelizmente no Brasil o índice é muito maior, justamente por isso, pela desigualdade social, pelo desemprego, que acaba que nos últimos anos, não agora somente pela pandemia, mas também pela pandemia, né? Mas não só por isso que vem assolando o Brasil e acaba gerando empreendedores por necessidade. São pessoas que muitas vezes não se imaginaram, mas que se veem obrigadas a fazer isso. E aí tem vários exemplos, né, pessoal, que eu já citei aqui, mas também aquelas reportagens que a gente vê na TV, da pessoa que vende marmita no semáforo, que não são da nossa cidade, mas que são do Brasil como um todo, e o Brasil é muito grande, né? Então, aquelas pessoas que vendem água no semáforo, enfim, todo esse tipo de pessoa é empreendedor por necessidade. Ele precisa daquilo ali porque ele não tem outra alternativa. Então, no curto prazo. Bom, indo para o próximo item ali, nós temos o empreendedor herdeiro. O que vocês acham que é esse empreendedor herdeiro, pessoal? É aquela velha máxima da sucessão familiar, certo? Onde onde se tem uma família e essa família tem um negócio onde normalmente a família toda é envolvida, né? Comprometida com o funcionamento desse negócio. E aí tem os filhos que acabam é, sendo preparados para assumir e levar adiante o negócio da família. E aí esse empreendedor herdeiro, ele pode se manifestar, ele pode se apresentar de duas formas. Aquele que quer entrar na empresa da família e quer mudar tudo, porque ele acha que tudo não se faz mais assim, ele normalmente ele está preparado, ele acompanhou aquele negócio desde criança, então ele cresceu com essa cultura, com a cultura da empresa, vendo como é que o pai faz, vendo como a mãe faz na empresa, como as famílias, os tios às vezes, né, dependendo do tamanho da empresa, como todo mundo se comporta e se posiciona diante dos negócios da família, e aí ele não quer nada daquilo ali, ele quer mudar totalmente. Eu vou entrar para a empresa e aí vai ser tudo diferente, eu vou fazer do meu jeito. Esse é um tipo de empreendedor herdeiro. Mas também tem aquele tipo que também tem as mesmas características, cresceu dentro do negócio de família, foi preparado para assumir o negócio, assim que, né, que os pais já não quisessem mais, ou se aposentar, enfim, ou não estivessem mais. Mas ele pretende manter o negócio como está, porque ele acredita que em time que está ganhando não se mexe. Então, ele não pretende fazer mudanças drásticas, ao contrário, ele pretende conservar o modo como a empresa funciona, como a empresa trabalha. Esses são tipos de empreendedores, né? Herdeiros.
Normalmente as pessoas elas têm alguma especialização na empresa, né? Ela tem uma, por exemplo, se é um restaurante, normalmente a pessoa ou ela tem aptidões para gerência, e ela estudou para aquilo ali, se preparou para isso, ou ela é chefe de cozinha e vai assumir a cozinha porque é o coração do restaurante em si. Ou, por exemplo, enfim, estou dando um exemplo aqui, mas na verdade isso aí esse tipo de negócio, ele se sendo de sucessão familiar, pode ser até mesmo uma propriedade rural, por exemplo, que é bem um contexto bem nosso aqui, né, da nossa região. Nós temos os fazendeiros, e que já vem de muitos anos, aquela família tradicional, e aí tem a nova geração, e a nova geração precisa assumir o negócio, e aí vai depender da postura de como essa geração ela foi criada, como ela estudou, o que ela estudou para assumir o negócio. Vai a partir desse posicionamento que surgem que surgem essas duas características, né, de empreendedor herdeiro. E por fim, pessoal, por último, nós temos o empreendedor normal. Ai, mas o que é isso? Tem tantos tipos e tem um normal. Como assim? Sim, é o normal. O normal é aquela pessoa que sempre quis empreender. Que o sonho dela sempre foi ter a própria empresa. Então, ela vai buscar todos os caminhos corretos, adequados, estabelecidos, né, pela ordem lógica de como abrir um negócio, que é buscar fontes de recurso, ou ter o próprio dinheiro, ou buscar um financiamento, ou buscar um investidor, enfim. E aí ela vai fazer um plano de negócios, e a partir desse plano de negócios, dessa modelagem, que eu tenho a visualização, que eu tenho metas e objetivos, tanto de estratégicos, quanto de marketing, quanto de pessoas, quanto financeiro, que eu tenho uma visão do que eu quero para o meu negócio, eu abro esse negócio. Então, eu planejo esse negócio. E muitas vezes, se vocês forem perceber, em nenhuma das outras, nem no nato, nem no empreendedor que aprende, nem no serial, nem no corporativo, tem essa característica de planejamento. Não que os outros não planejem, mas essa característica específica de, não, primeiro eu vou pensar e depois agir, e não agir por reflexo, pela circunstância. O empreendedor normal, ele traz essa característica importantíssima, que é ele ser planejado, ser um negócio, né, ser um negócio organizado e planejado. Certo, pessoal? E agora, você se identificou com algum dos tipos de perfil empreendedor? Sim ou não, pessoal? Vocês se viram ali? Vocês viram alguém que vocês conhecem ali e se encaixando em algum daqueles perfis? Vocês agora acreditam que é possível aprender a ser empreendedor? Vejam que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam se empreendendo sem a intenção, como nós vimos ali, diversos momentos ali que nós podemos ver, tanto o empreendedor que aprende, quanto o empreendedor por necessidade, quanto o empreendedor nato, que muitas vezes a saída dele é fazer isso, é agir dessa forma, ele tem características de negociação, de barganha muito grande, são características da pessoa em si, né? Mas ela utiliza isso a seu favor, de maneira positiva. Vocês já ouviram falar sobre as características empreendedoras? Ou as características do empreendedor? Eu já tinha comentado aqui com vocês, mas antes disso, vocês já ouviram falar? São 10 características, pessoal, estabelecidas, elencadas pela Unesco, e elas são a base do que nós entendemos como empreendedorismo. Para nós termos, para uma pessoa ser um empreendedor 100% completo, ele precisa ter pelo menos um pouquinho de cada uma dessas características. Ah, mas tem uma característica que eu não tenho, que é persistência. Não sou uma pessoa muito persistente, não tenho paciência para ficar esperando que o negócio dê certo ou que o negócio dê lucro. Não tem importância. Normalmente, existem empreendedores que vão ter algumas e outras ele não vai ter de imediato. Mas nada impede que essa pessoa possa aprender, desenvolver essas características que lhe faltam. Ah, mas e como é que eu vou saber qual característica que eu tenho e qual característica que eu não tenho?
através do teste das características empreendedoras. Eu vou disponibilizar para vocês ali depois o teste. É muito fácil, vocês vão pontuando ali, pontuando, depois faz uma soma e aí a gente consegue estabelecer quais são, a partir, né, de situações de problema, de afirmativas, vocês conseguem, o teste ali realmente identifica mesmo quais são as características que nós temos e quais que nós não temos. Ou, por exemplo, eu tenho uma característica que é busca de informação, mas não é muito. Aí vai ser em nível intermediário. E ela também, esse teste ele também detecta qual o nível que nós temos de cada uma dessas características. E aí vocês vão me perguntar, e funciona? Funciona. Eu fiz há 10 anos atrás, eu fiz, em 2011 foi, eu fiz o Empretec do Sebrae. É um curso de imersão de 7 dias, sim, 5, uma semana, não me lembro se foi de segunda a sexta ou se foi final de semana também, eu só não me lembro, mas é um curso de imersão e é de uma semana. E ele, e aí, a ideia no início do curso, eles fazem uma entrevista conosco, para nós ingressarmos no curso. E aí tem uma senhora, uma psicóloga, ela faz o teste com várias perguntas, enfim. Na verdade é uma entrevista, não é um teste, ela faz uma entrevista. A partir dessa entrevista, ela traça um mapa das características empreendedoras que nós possuímos. Aí, depois, né, a gente está no curso lá e faz o curso e está envolvido, porque o curso ele, ele sacode a gente. O Empretec ele dá uma sacudida, assim, no sentido de tu ter mobilizado, de tu ter, tu despertar diversas coisas que às vezes estão guardadas, elas não são tão latentes em nós, de atitudes, de comportamentos, enfim. Ele é um curso de mudança comportamental. É muito interessante o Empretec. Aconselho vocês que façam o Empretec. Porque eu aconselho todo mundo que, se puder fazer uma vez na vida, fazer o Empretec, faça. Porque ele é um curso que mudou a minha vida. A minha vida ela é outra depois do Empretec. Tá? Justamente por essa profundidade que ele tem e das pessoas que fizeram comigo também. Se vocês perguntarem para alguém que fez o Empretec, que levou a sério o curso, ela vai, de fato, ela vai dizer para vocês, olha, é um curso profundo, de mudança comportamental, de proposta de uma nova forma de ver o mundo. E é bem isso mesmo, tá? E aí, voltando ao assunto, no final do curso, nós respondemos o questionário. E aí, primeiro eles dão uma resposta para nós da psicóloga. Aí tu olha assim, não, mas aqui diz que eu não tenho estabelecimento de metas, mas eu tenho. Aí eles dão um teste para a gente refazer depois de todo o curso. E aí tu dá as respostas ali, tu atribui valores às respostas. E aí tu acaba vendo que lá no final o estabelecimento de metas não tem tanto assim, não é uma prioridade, não é uma característica muito acentuada que tu tem. E aí isso te faz refletir sobre diversas questões. Bom, então onde eu preciso melhorar para que meu estabelecimento, para que a minha característica do conjunto de planejamento, que é estabelecimento de metas, melhore e funcione na prática na minha vida. Então, essas características elas são muito interessantes de nós estudarmos. Mais para frente nós vamos estudar especificamente cada uma delas, mas agora eu só vou citar mesmo, tá? Que aí nós temos ela em 3 grupos. Elas são 10 características, mas elas são divididas em 3 grupos, que é o conjunto de realização, o conjunto de planejamento e o conjunto de poder. Dentro do conjunto de realização, nós temos as características: busca de oportunidade de iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência e correr riscos calculados. O empresário ou o empreendedor ele pode correr riscos? Ele deve correr riscos, porque abrir um negócio, gerenciar um negócio faz parte de arriscar. Você está sempre arriscando. Só que esse risco ele precisa ser freado, ele precisa ser calculado. Eu não posso me jogar com tudo e perder todo o dinheiro que eu tenho guardado, por exemplo, da minha poupança, que eu vou utilizar numa aposentadoria, que eu vou utilizar para... Eu preciso de uma reserva, de um fundo familiar, caso alguma emergência aconteça. Então, esse risco ele precisa ser calculado para que eu tenha um prejuízo. O que é um risco calculado? Quer dizer que eu corro o risco de ter prejuízo, mas esse prejuízo ele é
medido, ele é numa medida que não me prejudique e que me leve à falência. Isso é correr riscos calculados, certo? Depois, é saber os riscos que eu estou correndo e de que forma eu posso fazer para evitá-los. No conjunto de características de planejamento, nós temos estabelecimento de metas, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático. E depois nós temos ali, nas características do conjunto de poder, temos persuasão em rede de contatos, independência e autoconfiança, certo? Essas são as 10 características empreendedoras, totalmente difundidas, muito, né, difundidas pelo Sebrae, pela Unesco, pelo próprio Empretec, e mundialmente, né, nós temos livros internacionais que trazem as características empreendedoras, que são essas. E também esqueci o que eu ia dizer agora. Esqueci o que eu ia dizer. E também nós temos, temos as características que nós vamos trabalhar depois uma a uma com mais cuidado, tá? Agora mesmo é só para a gente apresentar para você, só para eu apresentar para você. Bom, perdi o fio da meada, você sabe por quê? Porque tem aqui na minha rua, tem um senhor que toca gaita na esquina, aí tem ali na esquina, outra esquina tem uma loja, aí tem música tocando alto, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu ouço. Aí é tanto barulho e confusão que eu acabei me distraindo, desculpa. Depois aqui, pessoal, nós temos uma reflexão, tá? O empreendedor tem um inconformismo com a situação atual das coisas ao seu redor. E aí nós vamos ver que todos aqueles tipos de empreendedor ali que nós vimos, o serial, o empreendedor nato, o empreendedor normal, o empreendedor herdeiro, todos eles vão ter no fundo, lá no fundo, essa característica, tá? Esse perfil, não é característica, esse perfil, que é de um inconformismo com a situação atual das coisas ao seu redor. Ele busca por mudanças e por seus próprios resultados. Ele é uma pessoa motivada e apaixonada pelo que faz. Ele se destaca e busca reconhecimento, intencionando deixar um legado. Já sabe qual legado que você, empresário ou empreendedor, a lida digital, não sei por que tá digital, quer deixar para os seus filhos e para a sociedade? Vocês já sabem que legado vocês querem deixar? Ou vocês não querem deixar nenhum legado? Ou vocês ainda não sabem, nunca pensaram nisso? Então, qual? Qual é a missão de vocês enquanto empreendedores, pessoais e profissionais? Tá? É uma reflexão mesmo que eu deixo para vocês. E agora, acredita que você é ou pode ser um grande empreendedor? Mesmo para vocês que não querem empreender, e para vocês que querem empreender, que estão dispostos a correr riscos calculados, vocês acreditam que vocês podem ser melhores ainda, mais motivados, mais vinculados, com mais foco nos objetivos de vocês? Eu espero que sim, pessoal. Eu espero que essa aula nos ajude muito a compreender de que maneira nós podemos conseguir os nossos objetivos e melhorar cada vez mais enquanto empreendedores. Eu sou uma pessoa empreendedora, eu tenho uma empresa. E eu empreendo desde o Empretec. Eu fiz o Empretec em 2011, fiz no inverno, era em junho ou julho, não me lembro. Junho ou julho. Uma coisa assim, era maio e junho, uma coisa assim, entre maio e junho. Assim. Não me lembro agora direito, mas foi nesse período, assim, estava início do inverno. E eu fiz o Empretec e nesse mesmo ano eu abri minha empresa. No final do ano, eu fiz o Empretec no início do ano, no meio do ano, e em 6 de dezembro de 2011 eu abri a minha empresa. Comecei fazendo em casa, comecei fazendo doces em casa, comecei aprimorando, fiz um curso em Pelotas, e aí voltei para casa, comecei a comprar as coisas, comecei a fazer, e a vender de porta em porta. Vendi doces na universidade também, na hora do intervalo, quando dava para vender aí dentro, porque na verdade, isso faz muitos anos mesmo. E aí a gente começou a vender, vendia, voltava para casa, fazia, voltava, vendia, saía tudo. Mas não, agora já que eu vi que o produto ele é viável, ele tem pessoas que desejam adquirir, comprar, pessoas dispostas a comprar o meu produto, eu posso abrir uma empresa. E aí abri empresa, que estamos até hoje, estamos completando 10 anos esse ano, e 10 anos de muito trabalho, muito esforço, muita abdicação de diversas coisas na minha vida, mas que eu acho que valeram a pena ainda. A minha empresa, não vou fazer propaganda aqui,
mas é, eu vejo que ela, a cada ano ela se consolida. A cada ano ela vai conquistando novos clientes, ampliando o mix de produtos, porque a gente tem que se reinventar também. O empreendedorismo, ele passa por isso. Eu não posso achar que eu, há 10 anos atrás, eu vou criar um produto, vender e vou sobreviver somente disso. E aí eu fui me reinventando, fui melhorando a empresa e fui criando uma nova marca, fazer um negócio para fazer até cereal, na verdade, o negócio, quando eu remodelei a minha marca, é, eu fiz para um negócio que tivesse uma estrutura toda para franquias. Isso não aconteceu, porque eu acabei me envolvendo muito mais com os meus estudos, tanto é que eu fiz graduação, depois fiz mestrado e agora estou em doutorado, mas era algo que eu poderia almejar, era uma opção que eu tinha ali, não era algo que eu tinha total como foco e correr atrás disso, mas era uma opção que eu tinha. Então, é muito importante nós termos o plano A, plano B, plano C, possibilidades, ter possibilidades, criar possibilidades. E isso são vocês que vão fazer na vida de vocês. Criar possibilidades dentro de uma realidade que a gente tem estática hoje, certo? Dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, eu trouxe 2 vídeos, tá? Eu não vou passar o vídeo aqui no slide agora, por quê? Porque eu fiz isso numa aula ontem e o vídeo no Zoom, ele fica muito lento, ele fica assim, a tela fica congelada e vai passando como se tivesse, não sei se ele não deixa copiar o vídeo, não sei, não sei por que é. Então eu vou adicionar lá no Moodle 2 vídeos. Um é do Caíto Maia, que é tubarão do Shark Tank, e não sei se vocês conhecem, ele é fundador da Chili Beans, que é uma marca de óculos. E aí esse vídeo é muito legal porque ele conta a história dele e a gente consegue ver que ele é um empreendedor nato. Ele não tinha muito, ele era um gurizão que gostava de se divertir, mas que ao mesmo tempo queria ter um negócio próprio, não, na verdade ele nem queria ter. Ele nem queria ter. Ele começou de brincadeira o negócio. Ele começou de brincadeira. Ele viajou para os Estados Unidos, viu uns óculos bem legais e disse: vou levar uma mala desses óculos para vender lá no Brasil, porque lá não tem isso. E lá eu acho que as pessoas vão gostar. Ele trouxe uma maletinha. E aí ele começou a vender aquilo e foi uma loucura, uma loucura. Ele faliu um negócio dele, o primeiro negócio dele de venda de óculos. Ele faliu e depois ele se foi aí com o aprendizado que ele teve, ele se é, projetou novamente. Hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil, graças à marca Chili Beans, e a marca é uma das marcas que ele tem, tá? Fora os outros negócios que a empresa dele tem. Ele é um empreendedor nato. E também eu trouxe um trechinho, tá, pessoal, do programa da Sony, o Shark Tank, que com certeza vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, procurem vídeos no YouTube do Shark Tank, porque é um momento do pitch, que nós vamos tratar também aqui. Que é aquele pitch, são poucos minutos que nós temos para vender o nosso negócio para possíveis investidores, certo? Seja um banco, seja um investidor anjo, seja um tubarão, como eles são lá, que eles são investidores, né? Então, e é isso que esse programa me marcou, porque é um menino, é um garoto de, não sei, 10, 12 anos, e ele foi lá, super maduro, vendeu uma ideia para os jurados, e isso mostra que empreendedorismo não tem idade. O que tem é tudo isso que a gente já viu, né? São elementos que vão constituindo a vida dessas pessoas, desses indivíduos, que vão nos tornando mais ou menos empreendedores, mas ainda assim empreendedores, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero vocês na nossa próxima aula, então, ou nos próximos slides da nossa aula de hoje, certo? Porque nós temos ainda um breve histórico sobre empreendedorismo. E aí nós já vamos começar. Aí deu uma travada aqui. E aí nós vamos tratar sobre outro tema ainda dentro dessa aula, tá? Até mais.